Gileno, Aprovada, Cindy. Glauco, Aprovadas. Glaucon, Então, igual eu estava dizendo, a gente teve a reunião do Salve Santa Luzia em que eu apresentei, né, essas atas para a gente colocar em discussão, até que o Salve Santa Luzia participou, por exemplo, da terceira audiência pública, e aí o movimento ele se mostrou muito incomodado, né, com as atas. O movimento compreendeu que essas atas elas não refletem a realidade, né? Então, existe ali um certo apagamento de conflitos do que foi colocado, por mais que foi apresentado, né, os requerimentos das pessoas, mas a fala das pessoas vai muito além do que estava escrito no papel. E teve até requerimento feito, né, por algumas das pessoas que ainda não foi levado em consideração, que é a respeito sobre os contratos, né, dos distritos industriais. Então, o Movimento Salve Santa Luzia entendeu que essas atas elas não estão refletindo a diversidade de tudo que foi discutido, então tem uma pobreza de informação, né, e o movimento, então, vota contra. Obrigada. João, Como eu não participei, eu vou abster, né, Léo? Eu vou me abster, tá? obrigada. Júlio, Eu participei, boa tarde, pessoal, eu participei da última reunião, somente da última reunião, então, para mim, aprovado. obrigada. Leandro, Aprovado. Só queria colocar aqui, antes de passar para frente, Glaucon, o objetivo de aprovar a ata é no sentido de dizer que tudo que foi falado, que tudo que foi manifestado está nas atas, né? E não que a pessoa concorde com algo ou discorde com algo que foi falado, entende? Que algo foi falado e não foi feito. É só no sentido assim, o que aconteceu está refletido ali na ata, e se caso não está, eu gostaria da colaboração mais assim, específico, olha, em tal parágrafo foi dito isso e isso, mas faltou isso. E a gente ajusta, porque a ata tem que refletir o que realmente aconteceu, entendeu? Então, às vezes, na nossa leitura, a gente entende lá, não, aqui, da forma que foi dito aqui, foi o que eu entendi, então, para mim, está aprovado. Se para alguém não está, ajude a gente para estar, ok? Porque a ideia é que... Tem mais um microfone aberto aí, mas a ideia é que quando a gente fala que a ata foi aprovada, é no sentido que ali está escrito o que aconteceu na reunião, beleza? Aí isso, só esclarecendo, o voto do movimento não foi a respeito do que não aconteceu, né? Solicitou alguma coisa, essa coisa não foi feita, não foi nesse sentido. O voto do movimento foi justamente no sentido de compreender que a ata ela não reflete tudo que foi discutido, ou seja, os vários elementos importantíssimos para a construção dessa discussão a respeito da revisão do plano diretor ficaram de fora, né? E até listei aqui um requerimento que foi feito durante a reunião, e esse requerimento não consta na ata da audiência pública, né? E eu até olhei as anotações, né, que eu vi que foram todas colocadas, mas o requerimento foi feito verbalmente, né? Enfim, várias outras situações, até minhas falas mesmo, né? Eu senti assim que teve algumas resumidas para eu senti, aí eu estou falando, eu senti isso, senti que foi mesmo para aliviar alguns certos conflitos de assuntos mais polêmicos que a gente foi trazendo, de uma forma a deixar tudo mais objetivo, né? Então, foi nesse sentido que o movimento entendeu que a gente vai votar contra a ata. Ô Glauco, mas deixa eu fazer uma sugestão. Em vez de votar contra a ata, por que você não coloca na ata as coisas que você acha que está faltando? É muito mais fácil. Porque você pode adicionar o que você quiser, e se por acaso a acontecesse de adicionar algo que não aconteceu, as pessoas estão aqui e ia falar, não, isso que foi adicionado não teve. Então, assim, a gente entra num acordo e o trem fica
Você Porque entende? a intenção não é tirar nenhuma fala da ata. Às vezes a ata ela tem um resumo ali, mas se você achar que ela não está refletindo o que aconteceu e as falas que você quer colocar lá, você sugere as alterações todas, o que está faltando na ata, e as A gente manda o alterações, texto, as né? alterações Você marca de vermelho, acrescenta. vão ser acatadas, que normalmente nas instâncias deliberativas que eu já participei, a pessoa que tem que aceitar ou não a ata, ela não simplesmente não aceita a ata, ela sugere modificações, né? Então, eu acho que é mais interessante você sugerir as modificações, e aí as modificações vão ser feitas. É mais simples, não do que ir contra a ata. A gente pode marcar uma reunião aí na Secretaria de Desenvolvimento Econômico para apresentar aí, então, Não, então, eu Como acho é que que seria? que nem precisa de uma reunião. Você pode só apresentar as modificações que você acha necessárias. Tem a ata está aí no grupo. Você pega o texto lá e pode fazer os ajustes, não tem problema nenhum. Inclusive, esse é um trabalho que todos temos que fazer antes de aprovar, a gente faz as correções, remanda no grupo de novo, porque às vezes o processo de resumir é um processo complicado, né? Você resumiu, às vezes você resume uma fala, né? Mas na fala tem embutido ali um pensamento de alguém, então você resume do seu jeito de entender, e essa pessoa que falou, às vezes ela vai e fala assim, não, isso aqui você resumiu demais, foi assim que é a história. Então, você entendeu? Não, a gente pode fazer isso com maior tranquilidade, inclusive a gente já fez, né? Lá naquele grupo eu fui o único que indicou algumas coisas. Por exemplo, solicitei que fosse colocado o documento do Salve Santa Luzia para constar em ata e fiquei muito feliz que foi acatado. E assim, então, da nossa parte, a gente começou, né, fazer isso daí, não tem problema nenhum, podemos fazer sim. Ok. Vamos continuar então, Cíntia, por favor. Lembrando que se precisar rever a gravação, ela também é disponibilizada, né? Deve estar no YouTube também, né? Isso. Se precisar da gravação, Glauco, para acrescentar as falas que não foram, vocês não estão achando que foram incluídas, tem a gravação, né? José Carlos levantou a mão. Já está ainda. Boa tarde a todos. Eu estou no trabalho, no trânsito aqui, inclusive. Já está a aprovação da ata, né? Eu acho que estou aguardando, provavelmente deve estar aí listado para. Eu acho que está seguindo uma ordem alfabética, o seu nome já deve ter passado, né? Vamos só fazer o seguinte, pessoal, só para a gente... Não. Tá. Não? Eu vou pedir a Cíntia para continuar dizendo os nomes, a gente continua a questão da aprovação das atas, depois a gente abre para fala, ok? Então, por favor, Cíntia, que é só para a gente concluir esse tópico da reunião. Tá joia. Então, Leopoldo. Aprovado. Luciano. Luciano é o da Copasa? Porque geralmente tem o sobrenome, dessa vez não está aparecendo para mim. Sou eu, sim. Aprovado. Obrigada. Micaela. Oi, Cíntia. Eu vou me abster. Obrigada. Newton. Aprovado. Rosângela. Atas aprovadas. Eu estou olhando aqui, no caso, não tem... Obrigada, viu, Rosângela? No dia 9 de setembro, não tem o Wellington Rangel e nem o João Carlos de Souza. Aí, por isso que eu não chamei, às vezes... É o José Carlos, não, João? José Carlos. Que não tem. Por isso que eu acabei não chamando aqui. Tá bom? Porque eu participei da audiência. Sim, você participou da audiência. É só mesmo das datas do dia 3 de junho e
Aí, então, eu vou pedir, então, para você se manifestar quanto à ata da audiência. Com licença, Tá. pela ordem. Assim, Da audiência é pedir a solicitar a inclusão, né, dos requerimentos que eu fiz, né, que está relacionado com as concessões, documentos de concessão dos terrenos para a implantação das empresas no município, né, os documentos de contrapartida né, dessas empresas, quantos empregos elas deveriam gerar para o município, e né, para a gente fazer um estudo sobre isso, né, dado a boa parte desses terrenos hoje estão sendo direcionados para construção imobiliária, né? E a questão dos nossos moradores debaixo das antenas, o levantamento das nossas famílias que moram debaixo das antenas da CEMIG. Tá certo, José Ô, Carlos. João, mas o seu, a sua solicitação está constando lá na ata? É por isso que eu estou pedindo para colocar, porque não citou. Eu estou discutindo a ata, que não consta. Estou pedindo para constar na ata. Isso foi falado e não consta na ata. Não consta. Deixa eu até esclarecer uma parte aqui, porque é o seguinte, quando a gente faz a ata da audiência, a audiência é bem extensa, e a gente coloca lá, por isso que pede para colocar no papel, que a gente digitaliza e coloca já transcrito o que a pessoa quis dizer, porque ela mesma escreveu, aí fica lá, né, registrado, a gente digitaliza e acrescenta na ata. E aí a gente colocou essas manifestações que foram escritas, né? Estão todas lá. Igual a apresentação de Leopoldo, a gente coloca lá a apresentação fiel ao que foi no dia. Entende? Aí você pode sugerir, pedir para a gente acrescentar, enfim. Não é sugerir, porque uma vez a audiência é gravada, né? Então, acredito que eu participo também das audiências aqui na Assembleia Legislativa, a gente tem esse hábito, né? Então, depois rever as gravações para extrair, né, aquilo que a gente precisa de dar encaminhamento. Porque o processo funciona assim, José Carlos. Nós disponibilizamos a ata, a gente espera que todo mundo pegue o documento, veja lá o que está faltando, faça o próprio documento, correto, coloque o texto, manda de volta. Porque imagina que se todo mundo, a gente manda o documento lá, aí aí ninguém manifesta. Aí na hora de aprovar aqui, cada um fala de um, de outro de ponto. A gente não anda. Então a gente precisa, vamos fazer o seguinte, o documento está lá, entendeu? A gente passa novamente pela aprovação dessa ata e vamos esperar aqui um tempo. Eu espero que cada um, gente, pegue o documento lá e coloque o texto e faça a alteração, porque senão a gente não vai conseguir andar. Eu não estou nem colocando. Só um minutinho. José Carlos, só um minutinho. Você falou? Então a gente tem que ter aqui uma organização para a gente conseguir avançar. Tá? Vamos, então, deixar a ata lá, ela está lá no grupo, entendeu? E aí, cada um pega a ata, vê lá se a sua fala consta ou não consta, a gravação ela está disponibilizada, então todo mundo pode pegar a gravação, tirar a dúvida, entendeu? E colocá-la do jeito certinho, e a gente passar ela aqui de novo, depois de já ter feito esse trabalho. Tranquilo. Porque imagina a pessoa que faz a ata, se coloca no lugar da pessoa que faz a ata, a pessoa fez a ata lá, aí mandou, aí está no grupo, aí ninguém manifestou, na hora de aprovar fala que o negócio não está, aí a gente vai ficar muito tempo aqui, com todo respeito, assim, mas a gente precisa dessa ajuda, é um grupo de 50 e tantas pessoas. Certíssimo, Leandro. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos passar novamente para a aprovação de aprovação ou não aprovação da ata, viu? Sim, mas é porque, assim, ruim quando a pessoa vem aqui e fala pela não aprovação de algo que foi um documento compartilhado, que ficou parado lá no grupo, e que a pessoa não pegou o documento e colocou lá o texto que está faltando. É só... Porque a questão de cumprir, de ter feito o que foi pedido, isso é outra coisa. O que a gente está passando aqui é pela questão de que o que você falou está escrito lá.
E você é a melhor pessoa para poder falar se tá ou se não tá. E você tem a oportunidade de pegar o texto lá e colocar do seu jeito de falar, se por acaso a pessoa que digitou a ata não fez dessa forma. A gente precisa dessa ajuda. Tranquilo. Entendeu? Leandro, Aí- então não tem problema nenhum. Vocês podiam enviar para a gente o vídeo que a gente faz assim, né? Igual eu tô te falando, nós fomos os únicos que propomos alteração na ata lá no grupo, né? O grupo tá aquele silêncio danado, ninguém fala nada. Então, assim, a gente já teve essa boa vontade e vai continuar com ela. Isso não é problema nenhum, não. A gente vai fazer isso sim. É porque, Glauco, é porque a gente foi feito um trabalho, uma pessoa pegou o vídeo está disponibilizado na internet, todos os vídeos estão lá. Então foi feito um trabalho e colocou lá. Se qualquer um, na hora que leu, achou que ali não está refletido a sua fala da melhor maneira, faz o ajuste, manda de volta para a gente vai mandar para todos, todo mundo vai poder ler se aquilo ali é ou não é a expressão da verdade, e a gente passa por um momento só para aprovação, só para falar assim, pronto, todo mundo aqui leu, a gente fez o nosso trabalho, agora está de acordo com o que todos nós fizemos juntos. E pronto. Fica mais simples do que a gente fica... Que se a gente não conseguir fazer, escrever um texto refletindo as coisas que a gente mesmo falou, a gente vai estar complicando demais o negócio. Beleza, gente? Então, a gente faz a aprovação dessa ata da audiência, que foi a única que teve as questões aí. Na próxima reunião, a gente volta nela. Tá bom? O vídeo está disponibilizado na internet, o texto está lá disponível para todo mundo. Então, vamos pegar o texto, conferir lá. Inclusive, quem se absteve, quem participou da reunião e se absteve de votar, como é que vai se abster de votar? Está escrito ou não está? Ô, Leandro, me permite? Pois não. Leandro, me permite? Eu só acho que é o seguinte, nós queremos aprovar a ata, só queremos fazer a ressalva. Aí pode colocar aprovado e tocar, e nós vamos fazer a redação para incluir De jeito hoje nenhum, ainda. não vamos aprovar e tocar, não. O que eu quis dizer é que teve um tempo para fazer a ressalva, mas se o tempo não foi mas eu concordo, mas eu estou querendo a ressalva, eu quero para agora. Oi? A ressalva, nós podemos fazer ela agora. Não tem jeito. Como é que vai fazer agora e o trem vai estar escrito no papel já lá? cabe ressalva. Tá, mas assim, José, o que o Leandro está falando é que o documento ficou disponibilizado há mais tempo, pelo que eu entendi. Mas isso é uma coisa. Agora, na discussão da aprovação Peraí, mas deixa eu falar um pouquinho. Que estava disponível, né? E aí vocês poderiam ter feito acrescentado as informações na ata, caso vocês desejassem acrescentar. Mas isso não foi feito. Para a gente não ficar aqui discutindo o que não está, o que está na ata, ele está sugerindo que vocês insiram na ata as informações que vocês acham que estão faltantes. E aí a gente volta novamente à aprovação da ata, para a gente não demorar aqui hoje. Pode ser assim? Isso, é isso mesmo que a gente está querendo, né? E aí eu gostaria que essas falas que a gente teve aqui seja registrada na ata de hoje, que são falas importantes, que vêm de uma reflexão de um movimento social, e que também, assim, as atas da agora por diante, elas tenham mais detalhe, porque, né, a gente não está recebendo também para escrever a ata. Então, a gente trabalha igual, né, assim, hoje é complicado a gente participar, mas estamos aqui, não vamos reclamar de estar aqui, agradecemos de estar aqui, mas, enfim, a gente vai fazer isso, só precisamos do vídeo para fazer e encaminhar para a secretaria. Mas espera aí, a ata é uma transcrição de toda a gravação? De tudo que está na gravação? Não, a ata não tem como fazer pois isso. É não, isso que eu gente. estou pensando. A ata não é uma transcrição. Então, a ata é só uma memória descritiva, né? A ata é um relatório, né? Como se fosse uma relatoria. É uma memória, né? De qualquer forma, a gente sempre tem o vídeo, né? As gravações e as atas, né? Uma complementa a outra, né? Então, assim, de qualquer forma, as falas estão registradas no vídeo, as falas completas, né? E a ata é um resumo mesmo. E extrai aquilo que é importante, né, para ser encaminhado.
quando quer Isso. mais detalhes, né, do que ocorreu, aí tem a gravação, que fica disponível no site, As para duas qualquer pessoa formas, acessar. as duas formas valem como registro, tanto a gravação Isso. como o que está escrito. E aí, se alguém sentir falta de alguma informação e quer que conste na ata, essa pessoa se manifesta e fale o que quer que se inclua, né? Porque também não cabe colocar a fala inteira, às vezes, Não, dentro da ata. tem Mas se a pessoa necessidade. quiser que coloque, ela informa, eu quero que coloque toda a minha fala. Né? Aí, Não, é só o sim, registro daquilo que tem que ser encaminhado. Meu ponto de vista. Isso. Ok, pessoal. Então, vamos encerrar esse tópico aí. Na semana que vem, a gente faz a votação da ata da audiência. As outras duas foram aprovadas, Cíntia? Foram, né? Leandro, sim, foram aprovadas. Ok. Pessoal, o nosso próximo ponto aqui da reunião é a apresentação da nossa minuta de lei, né? Que nós vamos abrir aí agora um prazo. Nesse prazo, nesse tempo que vão ter agora, se eu não me engano, mais 2 reuniões ainda, nós precisamos que cada representante das secretarias, os representantes da sociedade civil, eles leiam a minuta de lei e confiram lá se tudo que foi falado, né, se tudo que foi levantado durante as reuniões estão lá. Teve até um pedido, né, do Salve Santa Luzia também, para que a gente apontasse, né, se tudo que foi pleiteado por eles, né, constam na lei. O Leopoldo vai até falar um pouquinho sobre isso aí daqui a pouco. Nós acreditamos que cerca de uns 60%, 70% de tudo está lá, né, Leopoldo? Mas tem alguns pontos que nós vamos precisar de vocês também darem uma olhada lá e nos darem isso de retorno, porque esse é um trabalho que a gente não tem como, é um trabalho que todo mundo vai ter que fazer, né? Tem coisas aí que foram colocadas pela Associação Empresarial, pelo Cresce, pelo meio ambiente, por cada uma das áreas aí, agora a gente tem que ver, né, se o que foi colocado, se está tudo lá, escrito da melhor forma. Então, é importante vocês fazerem esse trabalho e nos dar esse retorno aqui, tá? Dar o retorno aqui para o próprio núcleo. Depois, daqui a pouquinho eu vou passar a fala para o Leopoldo, houveram alguns ajustes pontuais mesmo, né, durante esse trabalho das reuniões aqui da equipe técnica, e tem uma alteração que eu acho que é mais relevante aqui, que é bem relevante, que é importante passar para vocês, que é com relação à área, uma proposta de alteração, né, que nós vamos ter que passar ela aqui também, a gente discutir um pouco sobre ela, que é com relação a Ribeirão da Mata. Aquela região toda ali do Alto da Maravilha, quase toda, nós estamos tratando com uma região de interesse ambiental, né, onde vão ter a ideia de ter uma maior restrição ambiental, mas a região de Ribeirão da Mata em si é um pedaço lá como uma zona rural, né, que não permitia nenhum tipo de parcelamento. Mas houveram manifestações aqui do pessoal. Leandro, o seu áudio falhou, pelo menos para mim. Aquela área lá de algum tipo de parcelamento, e nisso nós achamos aqui que restringir para não poder nenhum tipo de parcelamento nenhum na área, eu acho que não seria algo interessante para a cidade. Talvez deixar como uma área que vai continuar tendo a característica que foi levantada por todos nós aqui, de uma área com maior restrição ambiental, de maior interesse ambiental, mas permitir parcelamentos, caso houverem interesses, né? Claro que tudo dentro da lei, das possibilidades, não fechar para não permitir nada mais. E ter esse retrocesso aí, né, de que hoje permitiria alguma coisa e agora a alteração dessa lei não permitir mais. Inclusive, existe até propostas aí, os vereadores, eles aprovaram uma lei onde, na ideia deles lá,
um distrito industrial ali em Ribeirão da Mata, por causa da questão, né, de localização, proximidade com o aeroporto e tal, mas não foi uma coisa tratada por nós aqui, então a nossa lei não vai estar constando isso, vamos estar defendendo o nosso ponto de vista por causa de algumas restrições que tem na área, mas não permitir também nenhum tipo de parcelamento e não permitir nada, eu acho que não seria legal. Não só eu, né, isso aí, mas o pessoal aí da equipe, Tiago está aqui, e outras pessoas que nós conversamos sobre isso, lá do Urbano, quiser falar sobre isso também. Ô, Leandro, se você me permite nesse assunto, isso já foi discutido, inclusive, o ano passado, essa questão do Ribeirão da Mata, e existia uma proposta da Associação Empresarial junto ao governo. Está me escutando? Então, existia uma proposta da Associação Empresarial junto ao governo do Estado de Minas Gerais de fazer uma segunda alça do Rodoanel passando naquela região. Os senhores que participam da reunião desde o ano passado sabem que nós estamos empenhados nesse assunto e não esquecemos desse assunto. Continuamos reunindo com o governo do Estado e pleiteando esse segundo acesso do Rodoanel a Santa Luzia. Isso provavelmente vai passar exatamente dentro, não lá em cima do Ribeirão da Mata, mas na borda ali do Ribeirão da Mata. Pessoal, eu estava falando aqui, mas acho que minha conexão caiu, né? Aí, o Daniel acabou de comentar. Eu que falei, vocês ouviram. Leandro, eu que estava falando, então eu não percebi que o seu microfone tinha caído. Você escutou alguma coisa do que eu falei? Eu ouvi o finalzinho da sua fala. Vocês escutaram do que eu falei com relação a essa alteração da região de Ribeirão da Mata, que a princípio a gente estava tratando como uma zona rural, e a ideia é nós tratarmos como uma área de interesse ambiental? Vocês ouviram isso? Sim, acho que é... Ouviram, né? Tá, então acho que eu vou passar para Leopoldo e a gente dá continuidade no trabalho. Passa a palavra para ele. O Daniel, você quer repetir sua fala para o Leandro escutar? Porque eu acho que houve uma interferência enquanto um estava falando e o... Ok. Não sei se ele te ouviu, estou sugerindo isso. Não, ok, Leopoldo. O que eu quero relembrar é o seguinte: o ano passado, quando a gente estava discutindo essa parte da Ribeirão da Mata, nós, como associação empresarial, apresentamos um projeto junto ao governo do Estado e nós apresentamos também aqui na reunião do grupo do plano gestor de uma segunda via de ligação do anel rodoviário para Santa Luzia, uma VN6. E nós continuamos a discutir isso junto com o governo do Estado, através da FIENG, ela está nos ajudando, e a gente espera conseguir uma segunda alça de acesso da Santa Luzia. Então, ela, como eu falei, não é uma área grande do Ribeirão da Mata, nem a área de preservação ambiental, mas vai passar para aquela área. Então, se fecharmos tudo lá como área de proteção ambiental, pode ser que essa questão, junto ao governo do Estado, e eu não sei se o Leopoldo aí está acompanhando esse processo nosso da VN6, isso pode impactar. Na verdade, é o contrário, viu, professor Daniel? A ideia é que aquela área lá de Ribeirão da Mata ficasse como zona rural, a princípio. E aí não ia permitir parcelamento algum. Então, como lá é realmente uma região onde que em alguns pontos tem umas questões ambientais, né, muito relevantes, de vegetação, de caverna, em alguns pontos de área cárstica, e outros, né, declividades, mas não é a área como toda. Nós discutimos na equipe técnica e nós achamos interessante não restringir a ponto de vista de não ter parcelamento algum.
mas considerar que essa área, as questões ambientais da área, que é o que a gente sempre considerou aqui, e colocar lá como uma área de interesse ambiental, tal qual outras áreas lá próximas, né, como o próprio Alto das Maravilhas, ali a região indo mais para a esquerda lá do mapa. Então é isso, a mudança no sentido de que antes não permitiria parcelamento algum, seria rural, e agora não, a gente vai permitir o parcelamento, só que com as restrições ambientais que o próprio local tem, das próprias características físicas do local. Era só essa mudança. Então é isso, tem umas pessoas que levantaram a mão aqui, o Glauco e o José Carlos. Eu não sei o meu ficou da outra, viu, Leandro? Então da outra. Glauco, você ainda quer falar? Isso, é que realmente, assim, eu não estou entendendo uma coisa. O Movimento Salve Santa Luzia sempre luta por questões que estão dentro das normas, né? Dentro do que foi estabelecido. Agora, eu estou vendo, assim, à luz do dia, vinha aparecer uns temas, assim, que está fora do que está na norma, né? O projeto do Rodoanel apresentado para a CEINFRA foi claro, só vai ter conexão entre o Rodoanel e as cidades onde tiver rodovia, né, estadual. Então, assim, eu não sei como que até agora a gente está discutindo esse outro ponto de acesso, o próprio governo de Minas já falou que não vai ter esse segundo ponto de acesso. E aí agora está tendo articulação até com a FIENG, realmente, assim, eu fico sem entender como que a gente pode estar pautando isso à luz do dia, assim, né? Poxa vida. E aí está discutindo, o projeto do Rodoanel foi claro também, não é para haver ocupação ao entorno dele, não é para ele ser um indutor de empreendimento imobiliário ou qualquer outro tipo de empreendimento. Ele está discutindo parcelamento do solo na região do empreendimento. Ou seja, a gente está discutindo aqui a desvirtuação do próprio projeto do Rodoanel, né? Então, e aí eu fico assim, muito triste com isso que eu estou ouvindo, isso é muito grave, né? Porque a gente aqui está caminhando dentro do que está estabelecido. Agora, se a gente está discutindo isso daí que está fora, né, uma outra alça de Rodoanel aqui em Santa Luzia, isso está fora do projeto, o próprio governo de Minas falou que não tem essa possibilidade, realmente eu não estou entendendo. Ô, Glauco, desculpa, não me interprete mal no que eu vou falar, mas o Salve Santa Luzia entrou no grupo há 3 meses atrás. Nós estamos discutindo o plano diretor há 1 ano e meio atrás. E esse assunto foi tratado há 1 ano e meio atrás. Vocês não estavam presentes. Por isso que vocês não estão sabendo do que está acontecendo. O Salve Santa Luzia tem acompanhado a revisão do plano diretor desde que começou. A gente participou de todas as audiências públicas do Rodoanel, seja na cidade administrativa, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nas cidades, e a gente viu claramente o Fernando Marcato, o Gabriel, né, da CEINFRA, enfim, ressaltando isso o tempo inteiro. Agora, o que eu vi por parte, né, do plano, do grupo aqui do plano diretor, na audiência pública, que foi lá na cidade administrativa, foi falar assim, Rodoanel não vai impactar em nada Santa Luzia, comecem ele pela nossa cidade, para impulsionar as outras cidades que não estão querendo, elas serem a favor. Só que isso foi falado, assim, sem apresentar nenhum dado científico que prove que não tem impacto nenhum. Então, assim, eu estou sentindo que a gente aqui está sendo desqualificado de uma forma política, ideológica, né? Sendo que, na verdade, a gente está caminhando dentro das linhas do que foi estabelecido e outras partes estão querendo aí, né, por interesse de especulação imobiliária, interesse econômico, caminhar por uma outra linha que o próprio governo de Minas já falou que não tem como, não tem possibilidade. Ô Glauco, eu lembro de você lá no centro administrativo, e você repetiu as minhas palavras. Foi eu que propus iniciar o Rodoanel por Santa Luzia. Então você percebeu muito bem do que eu estava falando. O que nós estamos, ninguém está querendo trazer desmatamento para Santa Luzia, ou não há esse questionamento. O que nós estamos tentando fazer é o seguinte, é abrir a cidade. E nós entendemos o papel que o Rodoanel vai fazer para a região metropolitana e entendemos o papel dele para Santa Luzia. Nós temos uma única entrada de Santa Luzia e para as indústrias, para os distritos industriais, ela não é uma boa entrada.
Então, nós vamos ter dificuldade das nossas carretas, enfim, da escoar a nossa produção. Então, por isso é que surgiu a ideia de uma segunda entrada. Isso foi discutido aqui, foi discutido no Estado. O Estado falou que não existe essa possibilidade. O Leandro tentou nos ajudar, não conseguiu, nós já sabemos disso. Mas eu estou lembrando que nós estamos persistindo. Não significa que a gente vá conseguir. E se conseguirmos, claro que isso vai ser discutido com a sociedade. Se a gente conseguir falar, olha, vocês querem isso? Eu só estou lembrando de um processo aqui, que pode ocorrer. Por isso que talvez não fechar as possibilidades 100%, deixar uma margem para, havendo a possibilidade, a gente avança. Pessoal, vamos trocar de link novamente. Pessoal, vamos ter que trocar de link aqui, que a conexão vai cair. O novo link está no chat, tá bom? Encontro todo mundo lá. Pessoal, podemos prosseguir? Sim. Leopoldo. Pois não, Leandro. Falar aí sobre a minuta? Eu acho que tinha, pelo que eu vi, tinha algumas pessoas com a mão levantada aí. Não sei se era da vez passada ou se alguém quer falar. Alguém quer falar? José Carlos. Eu tinha levantado a mão justamente com relação a essa questão do Rodoanel. Né? Apesar da gente não ter participado desde o início, teve algumas questões que não vem, né, não tem necessidade de trazer no momento, mas essa questão mesmo, né, já está difícil para a gente ver esse Rodoanel com outras necessidades que o município carece, sabe? E quando se coloca essa outra alça trazendo, né, prejuízos, né, a nossa natureza, aí merece ser discutido antes de sentar com o governo, não é isso? Porque depois que senta com o governo, já está empenhando recursos, e aí vai discutir com a sociedade. Isso aí é luta, né, fratricida para o nosso campo, sabe? Porque depois que aprovou lá interesse,
né, da classe empresarial, ou para a população fica reduzido a cinza. Né? Então, eu gostaria que fosse bastante debatido aqui primeiro, antes de sentar com o governo, porque depois que empenhou o recurso, nós não temos saída mais não. Ok. Então, assim, o José Carlos, como vocês entraram um pouquinho mais recente, esse assunto foi amplamente discutido, inclusive há um pedido nosso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com relação a essa segunda alça, do ano de 2021 mesmo. Claro que há uma forma de pensar, né, de todos, mas nós, como desenvolvimento econômico, entendemos que essa segunda alça, e esse não é um assunto, eu vou passar por isso bem rapidamente aqui, que não é o assunto-chave do que a gente está tratando, ali naquela região de Carreira Comprida, nós temos um distrito industrial lá muito importante, onde nós temos lá uma multinacional, né, que é a Bung, que trafega lá trigo, né, enfim, a gente acha que essa segunda alça pode ser muito importante, não só para essa indústria, mas para outras também, uma conexão direta aí com o Rodoanel, que pode levar a diminuir o tráfego de carretas dentro da cidade, diminuir acidentes, fazer com que facilitar a mobilidade. É uma região estratégica, próxima com uma maior proximidade do aeroporto que a gente vai ter na cidade, caso num futuro próximo a região a estrada do Ribeirão da Mata, né, ela via uma via de ligação mesmo. Então, essa conexão, pedir vocês para verem, né, as reuniões, tem um pedido nosso, essa conexão é um sonho, então a gente, que está sendo estudado pelo governo, então a gente tem que realmente tratar isso aí como uma realidade, algo que pode realmente acontecer, e onde tudo, claro que a gente busca fazer tudo com a maior responsabilidade possível, ninguém quer aqui atrapalhar o meio ambiente, a gente quer, o objetivo de todo mundo que está aqui, independente do pensamento que cada um leva, mas, que pode ter, às vezes, algum que acha que por uma forma traz o desenvolvimento, o outro acha que é por outra, mas um acha que por uma forma melhora a qualidade de vida, o outro acha que é por outra, mas aqui a ideia aqui é a ideia da maioria, né? E eu acho que todo mundo aqui quer melhorar a qualidade de vida das pessoas da cidade. Então, existe sim esse pedido formal, um ofício que foi feito pela secretaria, que está sendo pelo governo, e existe realmente um trabalho nosso, onde a gente vai tentar levar isso aí com toda a força, para a gente ter essa segunda alça lá nessa região, que inclusive é um projeto que vem de outros governos, né, governos anteriores aí, de até ideologias contrárias, como o governo do próprio PT, já no projeto do governo, na época, haviam as duas alças. Agora, por um motivo financeiro, um motivo estratégico, é que está tendo uma alça só. Então, é verdade o que o Glaucon falou, vai ser feito apenas nas interligações das rodovias, né, das MGs, não tem a segunda alça para acontecer, não é algo que já está batido o martelo que vai acontecer, mas tem um sonho nosso e a gente precisa realmente trabalhar para que isso aconteça. Essa é a forma é o pensamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ô Glauco, vou te passar a fala aí, mas te pedir existe realmente um histórico bem grande com relação a essa questão de segunda alça, da Rodoanel e tal, e o motivo não é voltar a discutir o Rodoanel nessa reunião, a gente tem que dar seguimento aqui com os tópicos do que a gente planejou para hoje, tá bom, meu caro? Mas pode falar. Não, tá tranquilo. É só para falar que sonhar é de graça, né? E a gente sonha e, infelizmente, nem todos os sonhos se tornam realidades. Nosso sonho é que não tivesse Rodoanel em Santa Luzia. Mas, enfim, o governo de Minas veio com o projeto impondo, né, para a gente.
E aí, assim, é só ressaltar isso. O projeto existe, não é o mesmo projeto dos governos do PT, é outro projeto, né? E, nesse caso, ficou estabelecido uma coisa. Então, eu acho que se a gente abre precedente para fazer uma alça, né? E não é porque eu sou contra a indústria, não, sou o primeiro a defender a indústria, adoro industrialização, porque é ela que traz desenvolvimento para a gente, né? E Santa Luzia prosperou por causa da indústria. Mas, assim, se há precedente, né, por causa disso, pode abrir precedente para qualquer outra coisa. E, assim, o que fica parecendo, então, é que o objetivo central da revisão do plano diretor é legitimar o Rodoanel em Santa Luzia, né? Porque existe todo um maquinário para conseguir essa segunda alça, que o próprio governo de Minas já disse que não há essa possibilidade, parecendo que o coração do plano diretor é o Rodoanel. O Rodoanel é um projeto de governo que ele aconteceria independente da revisão do plano diretor, Glauco. Respeito, mas não, se a gente pode parar o processo aqui agora, que não vai parar o processo de Rodoanel. Tá? Inclusive, não só aqui, mas em outras cidades também. João, vou passar para você. João. O João levantou a mão. Alô? Aqui. Oi. Levantei, sim. Estão me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde. Alô? Oi, João, pode falar. Pode falar. Boa tarde, gente. Eu tenho percebido, Leandro, que quando vocês falam... Ô, João, você é de onde? Só para entender aqui. Eu sou também do movimento Santa Luzia e participei de várias... eu sou próximo do cemitério dos escravos. O pessoal até me chama de João do cemitério. Ah, sim, João. Então, voltando, eu tenho percebido que vocês, quando falam em indústrias, vocês têm uma visão só das indústrias de grande porte. Então, nós estamos falando realmente do ambiente onde transita, trafega carretas, tráfego pesado, e realmente, nesse ambiente, os impactos são mais consideráveis. Agora, eu chamo muita atenção, tudo em torno do Rodoanel, ele vai ter uma ligação direta com o aeroporto. Na época, até do Aécio Neves, ele pretendeu transformar o aeroporto de Confins num porto seco, né? Ele começou até a criar hangares para distribuição e recebimento de cargas. O que eu defendo é o seguinte: poxa, o bairro onde está o cemitério dos escravos, eu vejo ele num contrassenso de ser destinado a loteamento, porque ele tem tudo para ser instalado ali indústrias de alta tecnologia, porque ele está próximo do Rodoanel, ele está próximo de uma alça de ligação e ele está na direção do aeroporto. Então, eu não compreendo por que foi definido que aquele bairro seria um bairro de loteamento. Ele tem tudo para ser um bairro de instalação de pequenas indústrias de alta tecnologia. Eu venho até fazendo contato com outras regiões de Minas Gerais, do Vale do Silício, e recebi até uma boa receptividade a respeito disso. Então, eu clamo que realmente a gente volte a discutir essa questão da escolha, da definição do que vai ser o bairro onde está o cemitério dos escravos. Eu acho que ele tem tudo para exploração turística e de indústrias pequenas de alta tecnologia. É isso. Me ouviram? Sim, João. Ok, João. Alô? Ok, João, ouvimos sim. Ouvimos. Bom, eu vou dar sequência aqui à reunião. Vamos passar agora para o tópico da minuta de lei. E
Leopoldo, você pode estar apresentando aí para a gente? E nesse processo, a partir desse processo, a gente vai estar fazendo esse movimento de estar revendo tudo, né, que foi feito até aqui, inclusive a manifestação do João e quaisquer outras aí. Você tá no mudo ainda, viu, Léo? Desculpa. Aí, garoto, tranquilo. Vou compartilhar minha tela aqui. Eu estou falando que eu ia compartilhar a tela. Não, acontece toda hora com a gente, é normal. O trabalho que a agência ficou incumbida desde o início, né, de dar o apoio técnico à prefeitura, era ajudar através da metodologia que foi aplicada, a sempre em cada etapa do trabalho, né, trazer tudo que tinha sido discutido nas reuniões, trazer todos os tópicos que tinham sido falados nas reuniões, aquelas questões que foram trabalhadas no produto 1, no produto 2, que é o diagnóstico da síntese da legislação afeta a política urbana do município, o diagnóstico 3, que é o diagnóstico técnico territorial, as várias fases de discussões de reuniões que a gente teve aqui e os momentos de audiência pública que a gente teve, nesses 3 produtos. Num quarto produto, que é um produto que explica os motivos da estruturação territorial, e o quinto produto, que é o produto em si, que é a minuta de lei. Então, o trabalho que a gente fez é justamente compilar tudo, e compilando tudo nesses produtos, todas as informações, os requerimentos, as vontades e as ideias que foram sendo trabalhadas ao longo das nossas reuniões. Tá? Então, a gente chegou no momento avançado já da discussão do plano diretor, já discutimos durante 2 anos aí, né, 1 ano e meio, né, na verdade, o plano diretor, se alguém quiser me corrigir na data, mas eu creio que seja isso mesmo. E chegamos nesse produto. Então, nós temos uma sugestão de abordagem do plano diretor, né? E dentro dessa abordagem que estão todos os conceitos lá que foram trabalhados e foram sugeridos, tanto da sociedade civil como do legislativo e do executivo. Tá? Então, a gente tem a divisão da minuta de lei. Então, esse é o produto 5. Nós estamos encaminhando agora para o município de Santa Luzia, com muita satisfação. Acho que fechando um ciclo de apoio aí, pelo menos por enquanto, né? Assim, vamos ficar agora discutindo mais as questões que estão no texto, né? Na minuta do projeto de lei, que vai ser também discutida e lida por vocês vão ter a oportunidade de ler, né? Eu não vou aqui passar o texto de lei inteiro, mas faz parte do texto de lei a minuta e mais 8 anexos, que mais lá para o final da minuta eu vou falar quais são. Tá? Então, primeiro, a gente tem ela instituída no título 1, né, que são lá os princípios, objetivos, as disposições gerais do plano. Tá? Então, vai entrar ali a política de desenvolvimento municipal, um paralelo às orientações ao desenvolvimento sustentável e a nova agenda urbana. Então, a sugestão é tentar trazer Santa Luzia na minuta de lei próxima desses objetivos que são mundiais, né, que não são do estado ou do município, mas são mundiais. Então, aquilo que toda cidade que quer ser inteligente, né, que quer ter uma organização do território que seja inteligente,
deve buscar. Então, a gente primeiro faz esse link com essas estratégias globais, né, colocando Santa Luzia no desenvolvimento ambiental e urbano e socioeconômico do mundo. Depois vem uma estratégia para a transformação digital do município, né? São princípios que a gente traz aqui para o município. As questões de governança colaborativa, que é como que o plano vai ser feita a gestão do plano, né? De forma colaborativa, como prevê o Estatuto da Cidade. E depois a questão da política de dados abertos, que hoje é uma realidade, né, em todos os países do mundo. Tá? Então, nesse primeiro capítulo, a gente vai abordar esses temas, vou descer um pouco mais aqui para o conteúdo, para dar um spoiler aqui, né? Então, a gente tem aqui o título, né, os princípios, né, objetivos, então, são vários princípios que estão aqui, e aí vocês depois vão poder conferir, né, se os princípios que estão aqui, seus objetivos que estão aqui, são aqueles que vocês, né, desejam, né, se tem alguma coisa que ficou de fora, se tem alguma coisa que tem que ser acrescentada. Então, aí a gente tem os links com as legislações nacionais, né? Legislações federais, o Estatuto da Cidade, 6766, todas as leis que regem o planejamento urbano. Então, aqui a gente tem um desenvolvimento sustentável aliado às diretrizes, né? Das orientações para o desenvolvimento sustentável. A ideia foi que em cada parte do plano a gente fosse linkando aquelas medidas que fossem necessárias para o município cumprir, né, a agenda urbana até 2030. Então, o município, se ele cumprir aquelas metas que estão no plano, ele vai estar, então, contribuindo para a sustentabilidade do mundo, vamos dizer assim, né? Então, tem um quadro depois dos indicadores do desenvolvimento socioeconômico que linka as ações que devem ser feitas, né, como sugestão para cada objetivo do desenvolvimento sustentável. E aqui tem as metas, né, as metas que devem ser seguidas, os prazos das metas em relação a esses princípios da orientação para o desenvolvimento sustentável. A Carta Brasileira para Cidades Inteligentes também, né? Aqueles princípios que fazem as cidades serem consideradas inteligentes e da estratégia também para a transformação digital, da necessidade, né, de ter esse desenvolvimento paralelo também ao desenvolvimento tecnológico do município e a gestão democrática. Então, aqui tem todas as instituições, né? Os conselhos, né? Conselho de Cultura, Conselho do Turismo, né? Conselho do Meio Ambiente, Conselho de Proteção da Anderquicé, Conselho do Fundo de Habitação, Conselho de Saneamento Básico, de Transporte, de Desenvolvimento Econômico, são todos aqueles conselhos que vão discutir as questões que estão ali referentes nas políticas públicas que vão ser aplicadas ao território. Então, são chamadas o arcabouço, né, das instituições democráticas de Santa Luzia, e elas acabam, cada uma em sua área, né, contribuindo, então, para a execução do plano, porque várias medidas que vão ser criadas no plano, que estão sendo propostas no plano, vão ter que passar por discussão nos conselhos, né? Então, ele faz parte, né, do processo de gestão do plano, todos esses conselhos, que são aqueles conselhos que estão mais aplicados à política urbana. Lógico que existe o Conselho de Saúde, um Conselho de Educação, né, que são outros conselhos ligados a políticas muito próprias, né, com desenhos muito próprios, mas aqui a gente destaca aqueles que vão fazer, de fato, o plano ser executado, vão ser importantes para as questões que vão ser discutidas no plano. E aí também tem a proposta de criação de um conselho, que é o Concidade, né, que vai ser o conselho, então, que vai fazer a gestão da política urbana do município, vai instalar ali a Conferência Municipal da Cidade, né, vai discutir as questões da cidade, tem toda uma proposta de sugestão de composição, né, com participação garantida para as mulheres no conselho, né?
Então, assim, tem toda uma sugestão aqui de como que esse conselho deve ser criado, e ele é o conselho que vai fazer, então, vai ser o responsável por fazer a conferência municipal da cidade, né, as audiências públicas para discutir as possíveis revisões futuras do plano diretor daqui a 10, 20 anos, ou mesmo no tempo que o plano diretor tiver em vigência. Tá? A gente depois, vou voltar lá em cima no título, nos títulos, né, no sumário, a gente começa o título 2, tá? Eu vou tentar fazer um resumo geral, lógico que tudo que está lá vocês vão ter oportunidade de ler. A gente começa a fazer a parte que a gente discutiu aqui em inúmeras reuniões, né, que é a parte da estruturação territorial, né? Como que vão ser caracterizadas as áreas rurais, as áreas urbanas, as áreas de interesse ambiental, como que é definido o perímetro, quais são as zonas urbanas, quais são as diretrizes para as zonas urbanas, quais são as diretrizes para as zonas rurais, qual que é o zoneamento urbano, qual que é o zoneamento rural, porque a gente também tem um zoneamento rural, quais são as áreas especiais, onde que vão ter ali características especiais que vão ser sobrepostas àquelas zonas, né? E as questões de ordem de expansão urbana. Então, vou voltar lá um pouco, fazer esse zigue-zague, né, no documento. Então, a gente começa aqui no título 2, tá? No título 2, aí a gente tem aqui as diretrizes, né, da estruturação territorial, o que é o zoneamento, né, quais são essas áreas, quais são os conceitos principais, né, o que é expansão urbana, o que é urbanização, né, o que é o zoneamento, o que são as zonas, né? E aí a gente tem as diretrizes, a caracterização da área rural, né? Como que a gente vai fazer os incentivos para a zona rural, e aí a gente tem diversas questões aqui, né, ligadas com a legislação nacional também, ligadas com os programas que já existem no município, linkadas também com aquelas secretarias que são responsáveis por essas questões no município. Então, a gente fez um trabalho de buscar também, em cada parte do plano diretor, aquelas secretarias que estão à frente daqueles assuntos, que vão poder executar esses assuntos, né? E mesmo que, se for necessário, fazer junção, né, ali dos órgãos públicos, de algumas secretarias combinadas, né, para poder executar alguma ação que tenha interface, por exemplo, com mais de uma secretaria. E aí a gente tem as diretrizes da zona rural, tá? Todas as diretrizes, os conceitos que estão sendo usados, os incentivos, temos a definição, as diretrizes para as áreas de interesse ambiental, para as áreas urbanas e para a expansão urbana, e temos as zonas urbanas próprias ditas, né, que foram definidas em várias reuniões, né, cada uma delas está listada aqui, com o nome dela, aquilo que ela propõe fazer no território e as diretrizes que ela se propõe a fazer. Então, cada zoneamento tem uma definição e as diretrizes para ele. E, obviamente, estão linkados, né, com os anexos que fazem parte da lei também, né, que depois eu vou falar um por um. Tá? Então, essa parte de estruturação territorial da minuta. A parte 3... E aqui, gente, já está um conteúdo mínimo, tá, exigido pelo Estatuto da Cidade, por todas as legislações ambientais, tem toda a interface legal já que faz parte também do arcabouço mínimo e aí que o plano diretor tem que cumprir. Tá? O título 4, ele vai falar justamente, né, a gente começou lá com o princípio, aí nós temos os princípios do plano diretor de Santa Luzia, depois nós temos a gestão democrática, nós temos a estruturação territorial, e aí a gente tem as políticas públicas que vão ser aplicadas naquelas áreas que a gente separou no território, que a gente organizou no território e dividiu. Aí a gente tem a política de desenvolvimento socioeconômico, né, as diretrizes para elas,
nós temos a política municipal de habitação, né, como que a política municipal de habitação vai ser financiada, né, as questões específicas, como o aluguel social. Então, todas as questões de habitação estão nesse capítulo, né, de habitação. Tem o capítulo da gestão ambiental, né, que tem 2 sessões dedicadas, né, à adaptação do município às mudanças de clima, né, e as mitigações dos impactos, a prevenção de impactos e eventos hidrológicos, geomorfológicos, né? Tem um capítulo que é dedicado só à criação de um programa por benefícios, por serviços ambientais que possam ser prestados ao município. Temos também o capítulo da política de gestão cultural, com patrimônio histórico-cultural, a questão do turismo, né? Um capítulo específico para a política de mobilidade, vai falar de transporte público, de logística, de diretrizes para o sistema viários, hierarquização viária. Tá? Então, eu fazendo o trabalho de zigue-zague aqui, vou tentar ser o mais breve possível, porque depois vocês vão ter acesso a esse conteúdo todo, vão poder ler, ficar o final de semana todo aí debruçando, né? A semana toda debruçando para a nossa próxima reunião, para a gente poder discutir. Então, aqui, depois das zonas, né? Passando aqui essa parte das zonas, tem as áreas especiais também, né? Que eu não falei, as áreas de interesse cultural que tem no município, que foram discutidas aqui, né? Muro de Pedras, Pinhões, Tacaraçu, Ribeirão da Mata, Cemitério dos Escravos. Então, todas aqui com as definições e as diretrizes que estão sendo propostas para cada um. Tá? Então, nessa parte do título, aqui um capítulo só com o regramento da expansão urbana, como que ela tem que se dar. Então, aqui a gente tem as diretrizes do desenvolvimento socioeconômico, né, no título 4, que é onde vão ser tratadas a aplicação das políticas públicas no território municipal. Como que elas vão ser aplicadas, né? Então, aqui já tem, né, as diretrizes aplicadas ao próprio território, com as zonas, né, que foram utilizadas lá na estruturação territorial, onde que deve ser incentivadas as questões, né, que são colocadas lá nas zonas, nos zoneamentos, nas áreas especiais. A política de habitação tem os objetivos, as diretrizes e as ações que devem ser tomadas, tá? As questões legais, né, que regem cada uma, né, dessas políticas, como que ela é instituída no município, qual lei que instituiu, se não instituiu, como ela deve ser instituída, qual fundo ela deve ser ligada, né, o fundo, por exemplo, do meio ambiente, o Conselho do Meio Ambiente, né, qual a lei que instituiu e como que ela vai ser trabalhada no contexto do plano diretor. Então, cada política pública dessa, além das diretrizes e dos objetivos, né, ela tem, né, a forma, né, como que ela é instituída no município, né? Por exemplo, aqui, só para dar um exemplo aqui na política de habitação, a gente tem lá, né, o estabelecimento da política através do plano diretor, né? Quando o município não tem a política estabelecida, o plano diretor ele estabelece, né, e já linka ali com aquelas estruturas de gestão democrática e financeiras que vão ser necessárias para que as ações que estão sendo propostas aconteçam. Então, a gente tem a comissão municipal, né, de regularização fundiária, por exemplo, que está instituída, né? Então, tem um papel na questão da regularização fundiária, a gente tem o Fundo Municipal de Habitação, o conselho gestor desse fundo. Então, tudo está linkado com o que já existe no município e como ele vai ser trabalhado dentro do plano diretor. Então, aí tem as estratégias de financiamento da política habitacional, já falei do aluguel social, tem a questão da política de gestão ambiental também, né? Como que ela está instituída, já existe uma lei que institui essa política no município, então o que a gente faz é ajustar a gestão ambiental para aquilo que está se desejando do ponto de vista do plano diretor. Os instrumentos que o município já tem, como por exemplo, né, estudo de impacto de vizinhança e o licenciamento ambiental também, que o município já faz, né, estão todos considerados aqui. Então,
todas as políticas, se elas não instituem a política, elas estão vinculadas àquilo que já foi instituído no município. E como Santa Luzia já tem muitas instituições, acaba que é mais um ordenamento de como que isso vai entrar no plano diretor. Vou fazer o processo de zigue-zague para falar um pouco do próximo título, né? Então, a gente tem esse título, não cheguei a entrar na mobilidade no patrimônio, mas está tudo posto lá da mesma forma. Então, no título 5, a gente tem as diretrizes para infraestrutura urbana. Então, a gente tem vários capítulos, né? Porque é conteúdo mínimo do Estatuto da Cidade, que o município coloque no papel, né, do plano diretor, quais são as diretrizes gerais para cada uma dessas infraestruturas, né? Seja o escoamento das águas pluviais, a drenagem das águas, o esgotamento, abastecimento de água, resíduos sólidos, iluminação pública, né? Energia elétrica domiciliar e as diretrizes para os espaços públicos e equipamentos urbanos e comunitários. Então, isso é uma obrigação do Estatuto da Cidade, não é só uma obrigação do Estatuto da Cidade falar sobre diretrizes, mas colocar diretrizes específicas, né, que tratam de questões específicas do território. Então, por exemplo, se a gente for descer lá e entrar nesse título, eu acho que eu passei dele, né? Não, já fui para outra sessão aqui. Estou passando mais rápido, mas só para chegar, o objetivo de chegar na parte que eu estou discutindo, que eu estou apresentando. Não sei porque ele perdeu o link, que ficaria mais fácil de eu achar, mas então aqui, ó, está chegando próximo. Então, lá no texto, a gente inicia lá a questão das infraestruturas, e essa parte está muito bem detalhada, né, no texto, né? Então, a gente tem aqui os objetivos gerais para a drenagem urbana, né? Quais são os objetivos, as legislações de referência nacional, né? As ações específicas do território, né, linkadas com os rios que existem no território, né, as subbacias que existem no território, aquelas ações que foram faladas também durante as reuniões, que eram importantes de serem contempladas no plano, cada uma foi sendo trazida, tanto lá para as políticas públicas, quanto para as questões de infraestrutura, as necessidades, né, que eram faladas, foram trazidas para cá. Então, tem as diretrizes da macrodrenagem, da microdrenagem, considerações de toda a ordem, as diretrizes do esgotamento sanitário, tanto as gerais como as específicas, né, para as diversas regiões do município, né, e como que elas podem ser aplicadas e os prazos de necessidade, né? Por exemplo, se precisa atualizar o plano de saneamento municipal, se precisa instituir o Conselho Municipal de Saneamento Básico, em que prazo isso está sendo feito. Então, tudo isso está sendo considerado em cada uma área dessa. Então, tem as diretrizes também para abastecimento de água potável, com prazos específicos também para as questões, para os lugares do tanto para as localidades, como para os distritos industriais, como para ações específicas também, por exemplo, de melhoria das estações de tratamentos, das estações de tratamento de esgoto e de água, né, para as estações de água, as ETAs e as ETs, as questões necessárias para o resíduo sólido, a gestão do resíduo sólido, o que já existe no município, e o que tem que ser implementado, sugestões para usinas de triagem, enfim, né, tem diversas ações previstas aqui no plano, dentro da legislação municipal e aplicadas também ao território diretamente. Inclusive, todas as infraestruturas, né, elas estão linkadas também com os zoneamentos, né, com aquelas zonas que foram definidas lá na estruturação territorial. Então, ações que são necessárias serem feitas e serem incentivadas também definido por aquela organização do território que a gente fez. Então, a ideia era sempre trazer para o texto de lei
aonde essas diretrizes vão ser aplicadas, tentando fazer aquilo que a gente falava, que é deixar o plano menos genérico e mais aplicável ao território. Aí eu vou voltar um pouquinho lá no índice, fazendo esse bate-volta de novo, tá? Então, depois a gente tem do título 5, né, que são as diretrizes e áreas para infraestrutura urbana. Não falei de energia elétrica, nem de diretrizes para os espaços públicos e comunitários, mas isso está lá também. Tá? A gente tem o capítulo específico, que é o capítulo da política urbana, onde vão estar lá os instrumentos da política urbana, né? Como que o município vai fazer para aplicar a política urbana e como que ele vai utilizar esses instrumentos para aplicar a política urbana que está sendo proposta no plano diretor. Então, tem um parcelamento, edificação compulsória, IPTU progressivo, que são todos instrumentos obrigatórios do Estatuto da Cidade, né? Então, todos eles têm a definição, né? E onde eles vão ser aplicados e de que forma eles vão ser aplicados. Quando o município achar que é necessário detalhar um pouco mais algum tipo de instrumento necessário, mais do que o plano diretor já abrangeu, né? Assim, ele pode, então, fazer uma lei específica, né, depois para detalhar isso. Mas a ideia era que eles fossem contemplados já no plano e possíveis de serem aplicados já no plano, mas não impede nada que outro instrumento seja criado através de uma complementação da lei que passe pelo mesmo processo, né, de discussão que a gente teve. E no título 5, a gente tem as diretrizes propriamente do parcelamento e uso e ocupação, o título 7, na verdade, né? A gente tem as diretrizes propriamente do parcelamento e uso e ocupação do solo, né? Que vão ser ali as regras de parcelamento do solo, né? Como que vai ser o processo de emissão de diretrizes, né? Parcelamento do solo na zona do centro histórico, por exemplo, loteamentos de acesso controlado, condomínios de lote, né, as questões de reparcelamento e modificação de reparcelamento aprovado, como que vão ser tratados os lotes no plano diretor, né, no município, destinações de áreas públicas, áreas de circulações, né, parâmetros, quais são os parâmetros que vão ser utilizados no plano e de que forma, quais são os usos, atividades que são previstas, não tem restrição, por exemplo, alguém falou aí de restringir de atividades que os tipos de parcelamento eles não restringem nenhuma atividade industrial, eles só separam ela pelo porte, né, de atividade que vai ter. Então, em nenhuma zona do território a gente vai ter possibilidade de não ter algum tipo de atividade industrial. Ela vai ser possível. Então, isso não acontece nesse plano diretor, né? Lógico, vão ter áreas que são específicas para atividades produtivas, mas a gente não tem uma proibição de ter atividade industrial em nenhuma área do município. A gente tem classes de uso que são definidas pelo estudo de impacto ambiental do município, pelas legislações que já existem e pelo porte, né, das atividades através do licenciamento. Então, tem atividades que a gente tem alguma restrição, mas, de fato, nenhuma área está sendo impedida de fazer indústria. Nenhuma zona é monofuncional no plano, vamos dizer assim. Não existe essa monofuncionalidade. Só existe a monofuncionalidade nas zonas de atividades produtivas, onde que o conflito com o uso residencial é muito grande e não interessa ao município. Tanto que isso foi colocado em diversas vezes, diversas fases, né, do plano diretor, não só por um ator, mas por vários atores. Então, todas as diretrizes que foram colocadas do desenvolvimento econômico, de todas as reuniões que a gente teve, a gente trouxe para cá, bem como as diretrizes também do Salve Santa Luzia, que eles protocolaram em audiência pública, estão sendo contempladas aqui, mas precisa de vocês fazerem esse checklist, né? Nós fizemos o checklist e achamos que as diretrizes e as questões que foram colocadas por todos estão sendo contempladas na minuta. Agora eu vou passar um pouco mais lá para a parte de trás, né? Do título 6 e 7, para vocês terem uma visão, né,
que eu falei rapidamente, né? Mas eu vou passar por cada um. Então, a gente tem a política urbana, quais são os instrumentos da política urbana, né? Fala sobre, né, define quais são as diretrizes, né, e onde vão ser aplicados o parcelamento, edificação, utilização compulsórios, né? A gente vai falar sobre como vai ser aplicado o IPTU progressivo no tempo no município, como que é a desapropriação com pagamentos em títulos, né? Direito de preempção, enfim, né? Tudo que eu falei lá das outorgas, né, onerosas de alteração de uso e de potencial construtivo, como que elas vão ser aplicadas, né, no município, as operações urbanas consorciadas, caso tenha necessidade de fazer uma operação urbana consorciada, né, quais zonas seria interessante que essa operação consorciada fosse realizada de acordo com aquilo que está previsto nas diretrizes das zonas, transferência do direito de construir, né, o impacto de waive, né, que o município já tem uma legislação que regulamenta o waive, então, linkando aquilo, tudo que está no plano com a regulamentação do waive também no município, né, contribuição por melhoria, a questão do orçamento participativo também, como vai ser trabalhado isso no plano. E a gente entra no título 7, que é a questão do parcelamento e desocupação, que eu trouxe lá de cima, né? Então, tem todas as legislações, tudo aquilo que é abarcado, né? Nos capítulos aqui do parcelamento e desocupação do solo, né? Quais diretrizes têm que ser seguidas, e aí a gente fez um trabalho de trazer também da legislação que já está vigente do município, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, trazer tudo que está de mais importante que está sendo tratado lá para cá, de maneira que a gente possa revogar as leis e compilar tudo em uma legislação só. Então, todas as legislações de uso e ocupação do solo, então, elas estão contempladas no capítulo do parcelamento e desocupação do solo, né? Aquelas de 2008, a legislação de 2008, a própria legislação de 2006, que é o plano diretor, e a legislação de 2013, que alterou, então, a lei de uso e ocupação do solo. Então, a gente tem aqui tudo aquilo que é necessário, né? Tanto para o desenvolvimento dos parcelamentos, quais projetos que são necessários para os parcelamentos do solo acontecerem, de que forma eles vão acontecer, diretrizes especiais para as áreas históricas dos municípios, que já existem no próprio município, que foram trazidas para cá e acrescentadas outras novidades, dos tipos de parcelamento de solo que existem, né? Possibilidades que já existiam na lei e outras possibilidades que estão sendo sugeridas, a destinação de áreas públicas, né, em cada zona do que está sendo proposta, no plano diretor, como que está sendo trabalhado as áreas públicas nos parcelamentos, em geral, no território do município, as áreas de circulação também, trazendo o capítulo só da ocupação urbana, né? Como que é feito a questão da aplicação também dos parâmetros urbanísticos, quais são os parâmetros urbanísticos que estão sendo aplicados, como que eles estão sendo aplicados, quais suas definições, a taxa de permeabilidade, coeficiente de aproveitamento, tá? A parte de regularização da ocupação urbana também está toda aqui, os tipos de usos urbanos, né, linkados com aqueles usos que já estão descritos nos anexos atuais da Lei de Ocupação do Solo, a questão das infrações aí para os parcelamentos futuros, né, como que vai ser aplicado, como que deve ser feita a fiscalização também do território. Então, tudo isso já está tratado na lei, linkado com a legislação que já existe no município, né, dos processos administrativos e linkado com a estrutura de governança colaborativa do que está sendo prevista, né? Então, tem participação dos conselhos, né, das secretarias envolvidas em cada uma das questões, então, todas as secretarias estão envolvidas, né? Tem aqui as infrações urbanísticas, né, o processo todo de aplicação das infrações urbanísticas, questões específicas de regularização fundiária também,
quais secretarias estão linkadas aí com a regularização fundiária, e depois a gente chega no último título, fazendo uma exposição tentando fazer bem breve, de 200 e tantos, 260 artigos, né? As disposições gerais e transitórias, né, que vão trazer ali questões como revogação de algumas leis, né, casos omissos, questões gerais da lei, né, a revogação de algumas leis e os anexos, né, que fazem parte dessa lei. Então, quando vocês receberem a minuta, vocês vão receber os anexos também, que eu falei lá no início. Então, o anexo 1, que é o próprio mapa da estruturação territorial, como que a gente dividiu o território de forma macro, né, as macrodivisões. Depois tem o anexo 2, que é o mapa de zoneamento e áreas especiais, que então vai detalhar a estruturação territorial, os parâmetros de parcelamento e uso e ocupação do solo aplicadas a essa estruturação territorial. O anexo 4, que é a carta de suscetibilidade à inundação de movimento de massa, com a qual a gente trabalhou em todas as reuniões, né, que foi premissa básica para planejamento do território. O anexo 5, que é o mapa do sistema viário, que traz a hierarquização viária das vias, né, as diretrizes que estão sendo propostas pelo município e as diretrizes que estão sendo propostas pelo plano de mobilidade metropolitana e pelo Estado de Minas. Então, lá nesse mapa estão todas as diretrizes que estão sendo propostas. Tá? Tem o quadro resumo também do patrimônio cultural, né, aqueles bens que estão lá, o principal, o resumo, né, dos bens culturais, imateriais, naturais que tem no município. O anexo 7, que é como o município deve monitorar os objetivos lá, né, dos indicadores do desenvolvimento sustentável, de que forma ele vai monitorar, né, a aplicação das orientações para o desenvolvimento sustentável no território. O anexo 8, que é o cronograma de execução do plano diretor. Então, tudo que está no plano diretor, com veiculação de prazo, depois é feito um checklist de todas as ações que estão no plano, com os prazos, dividido por prazo, por exemplo. Então, prazo lá, primeira ação está sendo desenvolvida lá, prazo de 1 ano para executar. Então, todas as ações de prazo de 1 ano, todas as ações de prazo de 2 anos que estão sendo colocadas para serem executadas, prazo de 2 anos, prazo de 3 anos, e assim, e aquelas diretrizes mais importantes que têm que ser implementadas com os prazos. Tá? E a gente tem o último anexo, que são o anexo que já existia, né, no município, que são as sub-áreas de proteção do tombamento estadual de 1998 e suas atualizações do IEFA, que também estão sendo consideradas nessa nova proposta incorporada. Tá? Depois tem algumas disposições aqui, né, de questões que todo o mapeamento vai ser disponibilizado na lei e tal, e termina com a assinatura do prefeito aqui, da sanção do prefeito. Então, é um documento que a gente tentou compilar, né, todas as informações que foram sugeridas, né, foram discutidas durante todo o processo de revisão e que fica disponível para todo mundo ler e sugerir e criticar, enfim. É um trabalho que a gente fica muito feliz de entregar para o município, que a gente acha que não é só um trabalho que é feito, que é apresentado de uma forma pronta e acabada, mas é um trabalho que foi feito por todos durante todo o processo de revisão do plano diretor. E aí vocês vão poder, né, avaliar com mais calma tudo aquilo que está colocado na minuta, nos 260 artigos que compõem essa revisão do plano diretor de Santa Luzia. Leandro, de minha parte, tentei fazer uma exposição breve, não tem jeito de ser breve, porque é muito conteúdo, vocês viram aí, né? Não tem jeito da gente chegar
fazer uma exposição breve, mas tentei compilar e passar e tirar um pouco da ansiedade também de todo mundo, de ver as coisas que a gente trabalhou aqui serem colocadas no papel, né? E aí a gente fez a checagem, né, de tudo que foi colocado, de tudo que foi sugerido, e a gente acha que a gente está contemplando a maior parte daquelas ações que têm interface com o plano diretor, porque tem pedidos também, por exemplo, que não tem interface com o plano diretor, né? Não é o plano diretor que vai resolver. Por exemplo, licenciamento ambiental, né? O plano diretor tem uma interface com o licenciamento ambiental, mas ele não resolve o licenciamento ambiental. Então, tem umas coisas que precisam ser entendidas desse fato. Eu acho que o link está acabando, a gente muda para o link, né, para eu encerrar minha fala e a gente avançar na reunião. Ok, vamos mudar de link, então. Eu acho que eu estava no link errado. Eu estava em outro link. Normal. Bom, Leandro, todos já estão de volta? Porque nós estamos já na sexta-feira avançando já, né? Tá parecendo aquelas reuniões nossas do começo do plano, que a gente As primeiras, né? A gente ia de 2 às 6, né? Ficava até a madrugada. Então, você concluiu, Leopoldo? Concluí, está apresentado, nós estamos muito satisfeitos de entregar esse trabalho, espero que vocês apreciem e façam sugestões e fiquem à vontade. Primeiro passo. Obrigado, parabéns aí, né, pelo trabalho feito até então, vou ler, acredito e confio na qualidade do trabalho de verdade. Gostaria de pedir que todos que estão aqui também leiam, verifiquem lá se tudo que foi dito, se as questões que nós definimos, né, se as diretrizes que nós levantamos desde o início do nosso trabalho, se está contemplado lá, se tiver alguma coisa que não tiver, nós vamos ter a oportunidade aí de, nas próximas reuniões, né, antes da apresentação da minuta lá na Câmara, a gente vai ter a oportunidade de ajustar, e
bom, e é isso. Eu acho que o ideal é que todos leiam o projeto como todos, como um todo, porque se cada um pegar ali, olhe principalmente aquilo que é mais relevante para ele, dentro da sua área, né? Mas seria bom que todos leiam a minuta completa, porque houve contribuição de todos em todas as áreas, né? Algo construído aí que nós construímos juntos, né? E aí isso vai ajudar para a gente poder verificar se tem alguma coisa realmente faltando, enfim, fica todo mundo conferindo tudo, né? As minutas já estão todas juntas aí, Leopoldo? Foi As enviado... minutas não, os anexos, né? Já estão juntas aí. Né? Isso, foi enviado um link para o acesso do município com o texto de lei que eu mostrei aqui para vocês, e os anexos, todos os anexos. Então, é o texto de lei mais os 9 anexos. Tá. Isso está no e-mail? Isso foi enviado por e-mail para a prefeitura. Ok, eu vou... E lá já tem um link, né? Por ofício, né? Por ofício, eu acho. Isso, nós encaminhamos o ofício por e-mail. E aí encaminhamos para o Leandro, para o Gileno e para o prefeito. Ótimo. Vai pelo SEI. Tá. Mas foi um pouquinho antes da reunião começar. Combinado. Nós vamos disponibilizar isso para o núcleo também, vamos disponibilizar lá no portal Empreender, que fica disponibilizado para a sociedade como um todo. Bom, e é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou passar a palavra para o Glauco aqui. Se mais alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma coisa, pode marcar aí na mãozinha, que nós vamos passando a fala aqui na sequência, tá? O Glauco, pode manifestar. Sim, agradeço. Geralmente, né, uma lei, ela cola na sociedade, ela é incorporada pela sociedade quando ela vem da própria sociedade, né? Foi assim em grandes e importantes leis, como, por exemplo, a Constituição de 88, foi construída num grande processo democrático, até morador de rua, né, ajudou a construir a Constituição de 88. E essa participação social é importantíssimo para que a lei vigore, né, que ela funcione, que ela cole naquela sociedade, né? Porque senão, se ela não colar, fica igual o primeiro plano diretor de Santa Luzia, que foi feito dentro do gabinete e não colou, né? As metas dele não foram alcançadas, depois teve uma revisão em 2013, também cheio de problema e não colou. E aí fica essa grande preocupação, né, que apesar de ter sido lindo, maravilhoso, construir um documento cheio de meta, lá com a meta da ONU 2030, né, uma coisa da ecologia, sustentabilidade, mas o que fica, né, é que a cidade não foi envolvida num grande debate cidadão a respeito disso. Então, é muito possível que não vai colar também, né? Até porque a gente sabe, igual foi apresentada a questão de vários conselhos, a gente sabe que desde os anos 2000, tanta questão de conselhos, associação de bairro, não só em Santa Luzia, é um fenômeno no Brasil, da mesma forma que sindicatos, né? E sindicato até do ponto de vista internacional, eles foram sendo desmobilizados, né? Enfraquecidos, a participação popular foi caindo, até a questão muito cara para participação, que era o plano, que era o orçamento participativo, né, foi perdendo a importância devida que ele tinha. E eu fico preocupado mesmo, porque, poxa, existe um decreto, né, o decreto 3.590, 2020, que institui um conjunto de mecanismos de participação social, de controle social, e, né, o inciso 2º do artigo 2º, né, quer dizer, os incisos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º desse decreto, do artigo 2º, e também existe a lei federal, né, 10.257, também, no seu inciso 2º, que versa sobre essas formas de participação. E o que a gente viu, assim, é que as coisas aqui dentro da revisão do plano diretor, elas vão chegando prontas e sendo apresentadas. Aí vieram, assim, com a desculpa que estava no meio da pandemia,
então não dava para fazer. Só que há quanto tempo, né, que a gente já saiu daquela situação né, de restrição rígida da pandemia? Então, fica, né, muita essa preocupação dessa legitimidade até, né, porque por parte do Salve Santa Luzia a gente fez uma assembleia, chamamos pessoas de diversas instituições e criamos um documento que nasceu de uma vontade popular. Mas aqui, infelizmente, fica uma situação assim, né? Parece que tem um gabinete técnico que vai e faz o trem e depois despeja para a sociedade. Não vai colar dessa forma, infelizmente. Né? Qual é que é a esperança que a gente tem de que vai colar isso? Se não veio, né, da própria construção social disso, como que isso vai ser incorporado dentro da cidade? Então, eu fico muito preocupado. E fica até parecendo assim, a gente fez esse documento, né, entregamos, e agora a gente vai ter que nós mesmos fazer um checklist dentro, né, a gente pediu, nós queremos aí reunião, falamos isso na audiência pública, queremos uma devolutiva oficial por escrito, né, deu trabalho para a gente fazer, e a gente fez sem ganhar nada, a gente não está recebendo por fazer isso. Então, parece até um certo desprezo, um desrespeito com o trabalho que a gente fez, e que foi um trabalho importantíssimo, cidadão, legítimo, veio da vontade do povo, e a gente agora, por conta própria, vai ter que ler lá, sem uma devolutiva, sem uma discussão. Então, assim, eu gostaria de solicitar que a próxima reunião, houvesse uma reunião aqui do Núcleo Gestor, com a presença do promotor de justiça da comarca de Santa Luzia, porque a gente fez um documento que o subtítulo dele era pactuações, a gente quer pactuar, e não quer impor nada. Mas fica difícil, né? O diálogo fica difícil. O tempo inteiro é essa situação de virem com a coisa pronta e falar, ó, agora vocês engolem isso daí. E isso desrespeita e descumpre, né, o Estatuto da Cidade, desrespeita a própria lei, o decreto que cria a revisão do plano diretor em Santa Luzia. Então, gostaria de deixar manifestado, né, e constar em ata, né, isso, que a gente não está satisfeito, né, a gente acha até um desrespeito mandar a gente ter que procurar lá, fazer um checklist no documento. Poxa, a comunidade quilombola de Pinhões, em uma das reuniões aqui do Núcleo Gestor, ela manifestou, né, o que ela queria, e não foi ouvido, pediram lá, né, oficina, consulta, não houve isso na comunidade, e eu conversei com a comunidade, então eu sei que não foi incorporado isso. Então, a gente está falando de povos tradicionais que têm direito na cidade. Fica parecendo, então, que as coisas já vêm prontas de cima, tem que passar rodanel em Santa Luzia. Então, vocês se virem aí e passem rodanel em Santa Luzia. Tem que abrir Santa Luzia, né, para especulação imobiliária. Vocês se viram e dá um jeito dentro das técnicas, porque, né, o que é técnico também é ideológico, não vão pensar que técnico é neutro, mas fica essa situação. Então, vocês se virem e abrem a cidade para especulação imobiliária. Né? Então, gostaria de deixar registrado isso e gostaria de pedir que a gente tivesse essa reunião com a presença do promotor de justiça, que vai ser muito bom, porque a gente quer pactuar, a gente quer construir, a gente tem um sonho de uma cidade democrática, popular, ecologicamente correta, economicamente desenvolvida e socialmente justa. Muito obrigado. Antes de eu passar para o próximo aí, Glauco, o documento de vocês foi contemplado, ele está aí na minuta, então vai constar em ata que nós já tivemos essa devolutiva aí, de que foi contemplado, ok? Só coloquei para vocês mesmo, para vocês conferirem lá também, como um processo mesmo de nós termos uma devolutiva, não só de vocês, mas como de todas as demais áreas, né? Então, foi contemplado tudo que vocês colocaram, assim como foi contemplado tudo que chegou para também de outros representantes da sociedade civil, das secretarias, está tudo contemplado lá. Então, não precisa mais de eu, né, já estou dando a devolutiva aqui oficial. O que eu falei é que para vocês também conferirem no documento, né? Se alguma coisa lá tiver dúvida de alguma coisa, trazer na próxima reunião os pontos de dúvida para a gente ser mais assertivos, né? No processo dos pontos onde há conflito e trabalhar esses pontos de uma forma mais assertiva e célere. Vou passar para o próximo aí, professor Daniel. Gostaria de parabenizar a equipe da
Agência Metropolitana. Não vou citar nome, porque eu tenho certeza que eu vou esquecer, mas desde o primeiro momento que eu iniciei nesse grupo, do ano passado, vi o empenho de vocês em apresentar um trabalho como apresentaram, tiveram a paciência de nos escutar, muitas vezes democraticamente, ouvindo o contraditório. Quero agradecer também ao pessoal da prefeitura, de todas as secretarias, que sexta-feira do ano passado inteiro estiveram aqui presente conosco. Está sendo um plano que nós discutimos, foi aberta a possibilidade de todos participarem, foram feitas audiências públicas. Gostaria de parabenizar também a todos da sociedade civil no seu empenho de estar aqui presente. Eu me sinto, neste momento, realizado de ter tido a oportunidade de ter participado de um plano para Santa Luzia e um grupo de pessoas, composto por um grupo de pessoas que pensam para frente, pensam Santa Luzia para os próximos 15 anos. Parabéns para todos. Ok, obrigado, professor Daniel, pela sua fala. Mais alguém tem alguma coisa para colocar? Boa tarde, pessoal. Só quero também, rapidamente, agradecer e dar os parabéns para todo mundo, tá, gente? Está sendo um ótimo trabalho e sempre contem com a agência. Muito obrigado a todos. Ok, Charles, obrigado também. Bom, pessoal, acho que nós já avançamos aqui um pouco mais, né, no tempo, um pouco mais que de costume, também começamos um pouquinho mais tarde hoje. Acho que o que a gente precisa fazer agora, nós temos aí uma minuta de lei nas mãos, que reflete o trabalho, né, que foi feito até aqui, que acredito que todos aqui deu o seu melhor, de verdade, tem muito trabalho, muito empenho, de muita gente, e agora o que a gente precisa é debruçar em cima dessa minuta de lei, ler com carinho, trazer aqui alguma melhoria que pode ser feita, alguma coisa que pode ainda ser acrescentado ou melhorado dentro do que já foi falado aqui, né, já foi tratado, dentro do trabalho que já foi feito. Nós temos aí um cronograma, né, para a gente cumprir. Acho que tem uma outra reunião na próxima sexta, se eu não me engano. Eu acho que não, né? Acho que vai pular o dia 18, né? Isso, então agora nós vamos ter uma visita técnica no dia 18. Leandro, nós temos no dia 21 a audiência, né, para passar os pontos principais da minuta. Isso. Temos no dia 25 mais uma reunião com o núcleo gestor para continuar a discussão da minuta, né? Isso. E no dia 2, mais uma reunião para ainda discutir a minuta. Finalizar, né? Então, nós temos de hoje, do dia 11 até o dia 2, só para todo mundo poder ler a minuta. Isso, então, aí nós vamos ter todos esses momentos. Então, a semana que vem seria uma semana mais livre, né? No dia 18 vamos fazer a visita técnica, no dia 21 nós vamos ter nossa audiência pública, no dia 25 é a primeira reunião para discutir a minuta, né? E inclusive com alguma coisa que pode ter sido melhorado, acrescentado com relação à própria audiência pública. Dia 2 finalizamos essa discussão e na próxima semana e na outra semana a gente encaminha o projeto para a Câmara, é o que nós estamos pensando aqui para esse processo final. Então, assim, um pouco apertado, mas possível, né? Porque são 107 páginas, não é isso, Leopoldo? Isso, Leandro. Os anexos, né? 107 páginas.
Dá para ler em 2 dias. Dá para ler em 2 dias. Então, é possível a gente estar fazendo esse trabalho aí. A próxima audiência pública nós vamos fazer pela primeira vez durante o dia. Nós fizemos 3 audiências públicas no horário onde a gente pegou o finzinho da tarde, o começo da noite. Vamos tentar fazer dessa vez durante o dia. Quem sabe com isso a gente dá a oportunidade de quem não pode ir à noite, mas pode de dia estar lá. Nessa audiência a gente vai tentar fazer também uma prestação de contas do trabalho que foi feito até aqui, apresentar essa minuta. A audiência vai ser no Teatro Municipal. Peço que todos ajudem na divulgação, para a gente alcançar o máximo de pessoas possível. Estamos fazendo também um cadastramento das pessoas, né? Como é que fala? A inscrição pelo Simpla. Essa inscrição não é obrigatória, é só uma forma de tentar engajar as pessoas. Quem sabe uma pessoa que se inscrever por lá, né, ela vá de fato na audiência, porque muita gente, durante o processo, a gente fala, a pessoa fala que vai comparecer, e no fim, às vezes não vai, sei lá, se esquece, ou sei lá, se não ficou tão engajado. Então, isso é uma forma da gente tentar engajar também. Nós vamos convidar todas as autoridades da cidade, vamos convidar o promotor também, inclusive o promotor estadual, o doutor Leonardo, eu pedi para... vamos convidá-lo também, espero que ele possa comparecer, prefeito, presidente da Câmara, vereadores, enfim, as autoridades, pedir todos vocês para ajudarem nessa divulgação, um momento muito importante aí para a cidade. Bom, de minha parte é isso. O professor Daniel também parece que quer falar mais uma vez, ou eu não sei se a mão está levantada. Não, eu gostaria, Leandro, porque é o seguinte, por favor, vamos mostrar a nossa agenda aí. A próxima é dia 18. O que vai acontecer dia 18/11? Só um minutinho, professor. É uma visita técnica da agência com o grupo técnico de Tem uma agenda oficial também que está aí no grupo, né? Só um minutinho aqui. Essa, então, no dia 18, não há nossa participação da sociedade civil, não? Não. No dia 18 é só a equipe técnica mesmo, são os técnicos da prefeitura, tá, Daniel? Perfeito, perfeito. Depois... Nós já fizemos uma primeira visita técnica, que nós fomos na região ali do São Cosme toda, fomos por uma rota da cidade. Agora nós vamos fazer uma rota indo mais para a direção norte ali, rumo ao Cemitério dos Escravos, Taquaraçu de Minas, vamos visitar ali o Teatro de Curral, onde ali vai ser o entroncamento do Rodoanel com a MG20. Nós vamos fazer uma visita técnica mesmo nessa região. Dia 21 é a próxima audiência pública. 21 ou 22? 21. Dia 21. E aí, dia 25 e dia 2, nós temos reunião do núcleo gestor novamente. E no dia 17, antes dessa visita, nós temos uma reunião do grupo de estudos econômicos, tá? Onde todos aqui que quiserem participar, podem participar. Tá. E, Leandro, a minha última questionamento é o seguinte: aonde nós podemos ter acesso à minuta apresentada pelo Leopoldo? Eu vou disponibilizar no portal Empreender, mas vou disponibilizar até no grupo de WhatsApp também, tá? Eu também ainda... Eles encaminharam no meu e-mail, mas eu ainda nem abri o e-mail com as informações, mas vou estar fazendo isso e disponibilizar o mais rápido possível para vocês, tá? Se alguém quiser da agência também já mandar lá no grupo, o link, tiver o link mais fácil aí, pode mandar lá. Eu vou disponibilizar no portal só como uma outra forma de acesso fácil aí, de acesso até para a sociedade também. Tá? Mas se alguém quiser, pode mandar lá no grupo. Mais alguém? Alguma manifestação?
Então tá, pessoal, vamos encerrar por aqui. Um ótimo finzinho de sexta-feira aí para vocês, bom fim de semana. Só para tirar uma foto? Tem a foto também, né, Nilton? Quase esqueci. Isso. Você tira a foto quem pra puder gente? ligar a câmera pra gente. Quem puder abrir a câmera aí para sair a foto. Vamos lá. 3, 1, 2, 3. Ok, pessoal. Bom final de semana a todos. Ok, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau. Bom final de Bom final de semana. Um abraço a todos. Um abraço.